Fala galera, aqui é o professor Rafael do Física Sem Educação e o assunto de hoje é o princípio de Stevin. Esse princípio ele está associado à pressão dentro de líquidos. Mas vamos lá, para começar a falar do princípio de Stevin, eu tenho que falar primeiro o que é pressão, professor. O que é pressão? A pressão ela é definida como força sobre área. Como assim? É isso mesmo, ó. Se eu aplicar uma força numa certa região, eu tenho aquela força aplicada numa área, isso é igual a uma pressão. Então, se a gente pensar em força sobre área, quanto maior a minha área, menor vai ser a minha pressão. Justamente, vocês nunca viram, não sei se alguém já viu aí, as pessoas quando vão caminhar ali na neve, elas colocam ali um sapato que parece uma raquete de tênis, né? Aqui no Brasil não é muito comum porque não tem muita neve, né? Mas aquela raquete de tênis, ela aumenta a área. Ela aumenta a área. A pressão é a minha força. A minha força é a mesma. Não sou eu que estou em cima da raquete? Mas quando eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Então eu não afundo na neve. É um dos princípios aí, um dos exemplos, melhor dizendo aí, de pressão é força sobre área. Beleza, professor. Então tá, pressão, força sobre área, já definimos. E aí, tá aqui que tem a ver com o princípio de Stevin. Ele está associado ao seguinte. Vamos pensar que ele pegou um recipiente com um líquido. Dentro daquele líquido, ele perguntou, será que cada ponto daquele exerce uma pressão diferente? Ou seja, cada ponto daquele tem uma pressão diferente? E o princípio de Stevin, então, se eu pegar ali um líquido, certo? Um recipiente com líquido, ele observou que em cada ponto daquele havia uma pressão diferente. E eu vou mostrar para vocês isso daí experimentalmente, é isso mesmo. Eu fiz o experimento e vou mostrar para vocês como funciona a explicação. Dá uma conferida lá. Observe então essa garrafa. Ela tem aí, ó, tá cheia de água e ela tem 3 furos, um em cada altura. E cada altura dessa, observe como que sai a pressão da água nesse ponto. Tem o ponto 1, que observe que ela vai descendo mais fraco, né? Justamente por causa tá associada à velocidade também. Mas olha lá, pela curvatura da água ali, nós percebemos que ela tem uma pressão menor. E quanto mais fundo vai ficando, ou seja, maior a altura do ponto até a superfície, maior a pressão. Olha lá, a pressão ela vai saindo, a água vai saindo com mais velocidade, que está associada à pressão, tá bom? Então, quanto mais fundo, ó, a 1 ela vai descer, a 2 ela já vai mais para frente e a 3 ela vai aí mais para frente ainda. Então, cada uma delas vai ter uma pressão diferente e quanto maior a profundidade, ou seja, a altura da superfície até o ponto, né, o furo, maior vai ser a minha pressão, tá bom? A pressão no líquido, ela vai então ter 3 variáveis aí que vão influenciar. Ela vai ter a primeira variável, que é a densidade da água, ou seja, a coluna de água que está acima daquele ponto vai influenciar. Quanto mais denso, teoricamente, maior a massa. Maior a massa, maior vai ser a força que vai ser aplicada. Pensa lá na força-peso, é massa vezes a gravidade. Quanto mais massa, maior o peso, né? Maior aquela força chamada peso. Ali vai ser a mesma coisa. Pensa no peso, entre aspas, tá? Daquela coluna de líquido que está acima daquele ponto. Então, quanto maior a densidade, mais massivo aquela coluna, maior vai ser a minha pressão ali. Além disso, a gravidade também vai influenciar. Por quê? Justamente lá, ó, força, peso, massa vezes a gravidade. Então, olha lá, ó, é massa vezes a gravidade, é como se fosse o peso vezes a quantidade que esse peso aparece. Se nós pensarmos ali infinitesimalmente, cada pedacinho daquele ali, ele exerce uma forcinha sobre aquele peso. E se eu pegar todos aqueles pedacinhos, aquela coluna, eu vou achar ali uma altura, né? Então, aquela altura vai ser o quê? Todos os pedacinhos que estão exercendo força sobre aquele peso. Então, a pressão dentro do líquido, ela vai se dar por 3 fatores. A densidade, né? Densidade, gravidade, né? Dependendo de cada lugar, vai ter uma gravidade, vai ter uma pressão diferente. E por fim, a altura. O que significa? Quanto mais para cima do meu recipiente, por exemplo, vai ser a altura menor. Se a altura, aquele fator altura for menor, a pressão consequentemente vai ser menor.
e quanto mais fundo, maior a pressão. Isso é uma preocupação muito grande de quem mergulha. Ó, quem mergulha. Por que que é uma preocupação grande? Porque quanto mais fundo que você vai descendo, ó, vai afundando, o que que acontece? Maior a pressão. Então você tem técnicas ali que você tem que aprender se você um dia resolver mergulhar, seja por apneia, por instrumentos, para o quê? Para você suportar aquela diferenciação de pressão. É isso mesmo. Ah, galera, uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o que está acima do líquido. Como assim? Vamos pensar que aqui está uma piscina. Daqui para baixo é água, certo? E eu quero calcular o ponto que está aqui dentro dessa água. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o ponto do líquido, né? Ou a altura aqui, ó, densidade, altura e gravidade até a ponta, ou seja, até o limite do líquido. E o que está em cima? O que está em cima nesse caso aqui é ar. Então eu vou somar com a pressão, nesse caso a atmosfera. Vai ficar assim, ó, a pressão no ponto vai ser igual à pressão do líquido, né? Que é o quê? Densidade, gravidade e altura, mais a pressão atmosfera. Mas vamos supor que em cima dessa água que eu estou calculando, tenha também mais uma coluna ali de óleo. Como que eu vou fazer? A pressão da água, mais a pressão do óleo, mais, no caso, a pressão atmosfera. E vamos supor que eu coloco esse líquido dentro de uma cuba de vácuo. Vai ser a pressão no ponto, vai ser a pressão relativa à altura de água até o limite da água. É sempre até o limite. Passou daquilo ali, eu vou ver o que tem aqui em cima. Se tiver vácuo, vai ser mais a pressão do vácuo. Se tiver óleo, vai ser mais a coluna de óleo. Se tiver ar, vai ser mais a coluna de ar. Então eu sempre tenho que prestar atenção no que está em cima dessa água.